os problemas causados por esse erro. Eu sempre gosto de falar na palestra de casais que geralmente a gente fala assim: ei, quem errou foi a Eva. O povo não fala isso? Mas geralmente quando o relacionamento não está bem, eu sempre falo: não é a mulher que é culpada e não é o homem que é culpado. Quando o relacionamento não está bem, os dois são culpados. E a melhor coisa é tentar achar um wiki. Ah, pastor Francis, você não conhece a minha mulher. Também não te conheço. Ah, pastor, você não conhece o meu marido. Também não te conheço mesmo. E às vezes precisa colocar esses limites no seu determinado lugar, senão vão viver continuamente nessa crise. É o que eu estou falando, o segredo muitas vezes a gente não discutir, da gente se manter, é o equilíbrio entre os dois. Abel, problema entre filhos, inveja. Abel trouxe um dos seus primogênitos de sua ovelha, de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. Irou-se e caiu. Caim fortemente descaiu-lhe o semblante, quer dizer, ficou abatido, ficou bicudo, ficou triste, porque Deus aceitou a oferta de Abel. Então o erro de Eva causou o quê? Essa desestruturação na família. Olha só como a coisa vai desencadeando, muda. Problema esse que gerou e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Problema grave. Agora eu quero fazer uma pergunta. Os dois irmãos tinham problema, sim ou não? Eles estavam com problema? Será que esse problema de Caim e Abel veio só nesse momento da oferta? Eu gosto de pegar o contexto bíblico e a gente trazer mais algo dele para nós. A Bíblia não diz, mas eu não tenho dúvida que já vinha problema entre os dois. Será que não, pastor Jorge? Olha o que o pastor Gerson falou. Eu acho que os pais paparicavam um pouco mais o Abelzinho. Vai entender se não é isso. Vai entender se não é isso. Vai saber se os dois já não tinham aqueles. E onde estavam os pais que não identificavam esse problema? Onde estavam os pais e viam que não tinha algo legal entre os irmãos e os pais não estavam vendo? E os dois se degladiando e os dois se confrontando, mas os pais não estavam vendo. Porque se os pais tivessem identificado, Nilton, eu acredito que esse crime não teria acontecido. Mas a índole de Caim era essa? Não sei. Mas às vezes com uma intervenção de Adão, Caim, o que está acontecendo? Deus não recebeu minha oferta. Filho, mas você já parou para pensar por quê que ele não recebeu a sua oferta? Mas ele recebeu só do Abelzinho, como diz o pastor Jé. Mas você já parou para pensar por que ele recebeu a sua dele? Não é porque ele gosta mais dele. Será que a sua oferta estava correta para ele receber? Então tudo é o quê? Tudo é questão de identificação do problema, identificação da questão, muitas vezes, dentro do lar, que a gente não pode deixar para depois, a gente tem que identificar logo. Às vezes você olha para a esposa, parece que está tudo bem. Porque às vezes você corre tanto e você não consegue identificar. Que às vezes o que ela quer, naquele momento, às vezes o que ela quer falar um pouco, ela quer abrir seu coração.
ela precisa expor também o que está passando dentro dela. Porque às vezes fica mais pesado para a mulher do que para o homem. E às vezes a mulher é aquela mulher virtuosa, aquela mulher que tenta segurar o máximo. Mas mesmo a mulher exemplo, mesmo a mulher virtuosa, tem momento que ela precisa ser escutada. Tem momento que nós precisamos aliviar a carga. Escute aí, varão, escute aí, meu irmão. Tem momentos que nós precisamos aliviar a carga do ombro das nossas esposas. É porque nós homens, muitas vezes, nós não temos essa sensibilidade. Nós temos que orar para que Deus nos dê essa sensibilidade, para entendermos o que ela está passando, para entendermos se ela está no limite. Porque às vezes a mulher, quando está no limite, ela não fala, ela fica quieta, ela sofre calada. Aí muitas vezes isso se manifesta de qual forma? Isso se manifesta no lar, às vezes com discussão com o marido. E às vezes sabe como manifesta? Em forma de doença, enfermidade. Aí você vê, a mulher começa a ter distúrbio, a mulher começa a ter angústia, a mulher começa a ter depressão. É algo que ela ficou travada, guardada. Mulher chega e fala assim: bem, me ouve um pouco. Tem hora que precisa abrir o coração. Não estou aguentando, está difícil. Me ajuda. Pode pular? O problema é esse que Deus teve que intervir. Pode mandar. Isaac e... Todos conhecem a história de Isaac e Rebeca? Hã? Você conhece, filho? Glória a Deus, amém. Muito bom. Você também? Muito bom, glória a Deus, fico feliz. Isaac e Rebeca, olha só, pula. Casal da promessa, amém? Pula. Casal unido por Deus, pula. Casal Você pegar o modelinho de Isaac e o modelinho de Rebeca, é o que todo mundo quer. Toda mulher quer um Isaac para a sua vida. Ou não? Isaac, filho de Abraão. Ó. Partidão. Hã? Porção. Filho de Abraão, filho da promessa, obreiro. Cheio da graça de Deus. Rebeca, mulher virtuosa, atenciosa, bonita, bela, de se ofuscar a vista. Quer dizer, é um casal perfeito. Se perguntar para os jovens hoje: ei, você quer uma Rebeca para a sua vida? Tem uns que achou aí, fica quieto aí. Você quer uma Rebeca para a sua vida? Todos querem uma Rebeca. Você achou a tua Rebeca, meu? Você achou a tua Rebeca? Glória a Deus, irmão. Vi quem parou e ficou pensando, meu irmão, já ia dar um coro. Já ia chamar o pastor, falou: pastor, vamos conversar. Então eu achei minha Rebeca, porque todos procuram uma Rebeca. Todas as irmãzinhas querem o quê? Querem um Isaac. Cabra crente, cheio do poder de Deus. Agora, jovem, uma pergunta. Jovens buscam tantas Rebecas. E por que na maioria das vezes vocês se relacionam com Dalilas e não com Rebecas? Hein? Aquelas da escola, aquelas da patotinha, aquelas que sai, aquelas, cuidado, são Dalilas. Mas aquelas Dalilas chamam mais a atenção.
Aí o homem, o tontão, ele deixa as Rebeca da igreja e vai atrás da Dalila. Aí sabe o que a Dalila faz? Suga todas as forças espirituais que ele tem. E sabe o que acontece? Aí ele cai, ele perde a força, ele não vai mais para a igreja, ele não consegue louvar mais, ele deixa de tocar. Tudo por quê? Porque ele foi buscar uma Dalila no mundo, ele foi buscar um jogo desigual. Mas a Dalila ainda chama atenção por causa da aparência. Agora tem outra coisa pior, sabe qual é? É que quando o jovem ele acha a Rebeca na igreja, agora vai doer. Só que ele não trata ela como Rebeca. Ele trata ela como Dalila. Ele não respeita ela. E deixa eu te dizer, Deus tem Rebeca para a sua vida. Cuide dela como uma Rebeca, não como uma Dalila. E tem Rebecas que, para agradar o seu Isaac, se deixam ser tratadas como Dalilas, ou também se portam como Dalilas. Digam ai. Meu Deus, dói, hein? Agora tem uma coisa, vamos inverter o negócio aí. Está cheio de Isaac, as Rebecas ficam atrás de Isaac, mas a hora que passa o Sansão, cuequinha fora da casa, menino, olha que bênção, olha que bênção, olha só, olha como ele anda, olha como ele é bombadinho. Aqui fala bombadinho também, olha como ele é bombadinho aí. Ei, é Sansão. Cuidado. Cuidado. Sansão, ele pega a Dalila, ele não quer a Rebeca. Quando ele alcança a Rebeca, ele transforma ela em Dalila. Diga ai. Meu Deus, entre Sansão e Dalila, entre Rebeca e Isaac, como é difícil, pastor. Isso é natural do jovem. Isso é a natureza humana. É o que nós estamos falando de Isaac e Rebeca. Mesmo com os conselhos dos pais, ele foi atrás dali. Lógico, a natureza dele era aquela. Os pais proibiram, ele mentia para os pais, ele enganava os pais e foi atrás de Dalila. Dalila também falou: não vou perder tempo. Agora olha o interessante, esse casal da promessa, casal unido por Deus, casal exemplo, muda. Filho de Isaac, neto de Abraão, Jacó. Olha só o que acontece nessa família exemplo, nessa família do casal da promessa, nessa família de Deus, que Abraão mandou buscar a mulher para o seu filho, tudo dirigido por Deus, casaram, tiveram Isaac e Jacó. Mas olha lá, tiveram Jacó e Esaú. Agora olha o que acontece, neto de Abraão. Por causa da preferência de sua mãe por ele, quem era a mãe dele? Quem lembra? Quem era a mãe dele? Mãe de quem? De Jacó. Por causa da preferência de sua mãe por ele, está lá em Gênesis 25, 28. Ela amava mais a Jacó, mas Rebeca amava mais a Jacó.
Então, pera aí, algo já não estava bem aí. É a questão que o pastor falou do Abelzinho. Preferência da mãe por um filho. Olha só. Então, o que já acontece aí? Algo já não estava bem no meio do casal exemplo, no meio do casal da promessa. Já não estavam falando a mesma língua. Os objetivos, os focos da família já estavam o quê? Distorcidos. Vamos lá? Pula. Mente ao seu pai. Quem mente para o pai? Pula. Rouba a primogenitura de seu irmão. Tem mais um? Não. Só para a gente pensar uma coisa aqui. Ele mente a seu pai, rouba a primogenitura do seu irmão. Será que a responsabilidade era só de Jacó nisso? Casal da promessa, casal exemplo, casal de Deus. Quem influencia Jacó a fazer tudo isso? Já pararam para pensar nisso? Quem foi? Quem? Ah, não, mas foi por Deus, porque... Opa, cuidado. Ela fez isso só por causa que amava mais o filho. Engana seu esposo. Faz seu filho mentir. Olha isso. Participa como coautora do roubo. Está junto, mandante, por aí, meu irmão. Mandante estava junto, estava ali, ó. Quadrilha estava armada. Agora, não era o casal da promessa? O que será que aconteceu? Será que foi o tempo do casamento? Quis antecipar. Cinza da antecipação. Quis antecipar as coisas. Aí eu vou ajeitar. Porque ela conhecia o outro filho. A palavra de Deus diz que Jacó era mais caseiro, estava mais perto da mãe, vivia mais com a mãe. Então automaticamente ele tinha mais carinho pela mãe. A mãe tinha mais carinho por ele. Por quê? Não que ela amava mais um ou outro, só que ela amava Jacó. Por quê? Pela convivência. Isso é natural muitas vezes. Só que algo já não estava bem entre ela e o marido, porque onde já se viu? Agora olha outra coisa séria. Continua, filho. Rapidinho, senão não vai dar tempo. Filho de Isaac, Esaú. Por ser caçador, era admirado pelo... Eita confusão dentro de casa. E amava Isaac a Esaú porque a caça era de seu. Então quer dizer, já havia um desentendimento, um choque entre Isaac e Rebeca. Eles não andavam em concordância mais. Isso é muito complicado. Dentro da Bíblia, da descendência que vem Jesus, tinha algo que não estava bem. E olha só, Esaú não honrou a herança de seu pai, e Jacó deu pão a Esaú em guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ei, tem filho que não está dando valor no pai. Não está dando valor na experiência que o pai está lhe dando. Ah, pastor, você não conhece meu pai. Meu pai é uma treva.
mas é seu pai. Ah, pastor, eu não tenho pai. E você tem um pai que cuida de você também. Esaú não honrou o seu pai. E honrar pai e mãe é mandamento de Deus. É mandamento absoluto de Deus. Ele menosprezou o seu pai. Ele foi indiferente com a sua herança. Lembra de ontem? A cinza da indiferença. Para ele, tanto fazia. Primogenitura, não estava nem preocupado. Ele queria só matar a fome do seu ventre. Preferências diferenciadas geram problemas entre nossos filhos. Diferenças entre filhos, diferenças de concordância do casal. O casal tem que andar absolutamente na mesma concordância. Eu sei, minha irmã, que tem coisa que você não concorda, mas tem uma hora que você tem que ceder um pouco. O Senhor está dizendo aqui, minha irmã, ei, tem hora que tem que ceder um pouco. Você não é a dona da razão. Ceda um pouco, ouça um pouco mais. Meu irmão, tem hora que tem que ceder um pouco. Tem que entender o que a tua Rebeca aí está precisando. Eu sei que a correria é demais e não dá, mas tem hora que precisa ouvir. Às vezes ela não vai te falar nada. A hora que você chegar a falar para ela, ei, o que está pegando? Vem cá. Ela vai encostar no seu ombro e só chorar. Deixa ela chorar. Você não sabe o bem que faz isso para a mulher. A hora que ela sabe que ela tem um ombro para chorar. Não um ombro para julgar e apontar porque ela está chorando, mas que ela saiba que ela tem um ombro amigo, um ombro que ela pode chorar, sem questionamento, sem apontamento, sem julgamento. Apenas deixe ela chorar no seu ombro. Muda. Vocês entenderam a questão de Rebeca e Davi? Rebeca e Isaac? É muito sério. Casal escolhido por Deus. Tudo bem. Chegando no final, é melhor do que o fim das coisas, não o início dela. É melhor como se termina, não como você inicia. É sempre melhor o fim do que o começo. Crise de enfermidade, aprendendo com Jairo. Vamos lá? Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. Mudo. Parou. Por que eu falo aprendendo com Jairo? Essa parte eu trago para o homem. Eu trago para nós homens. Jairo era um homem que tinha poder, um homem que era conhecido, um homem que era religioso, um homem que tinha autoridade sobre os outros, porque era chefe de uma sinagoga, mas de repente aconteceu algo na casa dele que fugiu do seu controle. Quer ver o homem desestruturar? É algo acontecer no meio da casa dele que foge do controle dele. A gente perde a estrutura, a gente perde a paz, nós esquecemos até de orar, até de buscar a Deus, não é?
Quando a coisa vem muito violenta, quando você menos espera, quando te pega de surpresa. Principalmente quando é enfermidade em casa. A mulher parece que não, mas a mulher ela é mais forte nesse ponto. O homem ele perde o chão. O homem muitas vezes, se precisar ficar num hospital com um filho, para ele aquele é o fim. Nós somos muito fracos para isso. A mulher fica. O homem, se ficar, ele vai chorar a noite inteira aos pés do filho. Porque nós somos mais fracos para isso. Jairo, naquele momento, o que ele faz? Ele deixa a situação e vai procurar a Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Porque muitas vezes nós homens, nós ficamos presos a situações. Nós ficamos presos a problemas. Só que tem uma coisa. A gente fica tentando resolver. A gente fica tentando acertar. Só que a gente não vai para os pés do Senhor. Jairo vai lá, e se prostra aos pés do Senhor. Você quer um segredo, meu irmão, para ter vitória na tua família, para que Deus possa operar, te dar equilíbrio? Ei, não tente resolver do seu jeito, não tente resolver politicamente, pela tua forma de conversar, ajeitar as coisas. Ei, pega a situação, leve até Jesus, se proste diante dele e apresente para ele qual é a situação que está te incomodando. Você crê nisso, varão? Só que a gente não faz isso, Newton. A gente fica tentando ajeitar, não adianta. Ah, pastor, mas eu não consigo. Não consegue por quê? Porque o altar da oração está quebrado. E eu não entendo como o homem pode ser sacerdote da casa se o altar da oração está quebrado. Se está faltando pedra no altar da oração, se ele não medita na lei do Senhor de dia e de noite, não tem como, meu irmão, não tem como. O sacerdote precisa ter o altar da oração restaurado, ter o altar da palavra restaurado em sua casa, para que você seja um sacerdote segundo a vontade de Deus. Aí sim. Porque senão você vai continuar tentando resolver do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. Ei, vale a pena ainda fazer como o Jairo, um momento de dor, um momento de angústia, corre, se prostra, se humilha na presença do Senhor. É que o homem, ele não se humilha. Até para falar para Deus que ele está errado, ele não consegue. Ei, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor. Você crê nisso, varão? Você pode adorar e glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Crise espiritual. Eu acho lindo isso. Aprendendo com a mulher, Ciro. Lembram dessa passagem? Eis que uma mulher de Cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia dele, porque a minha filha está miseravelmente o quê? Endemoninhada. Sabe o que é isso? Não está demoniado, não, está endemoninhado. É ninho de demônios. Misericórdia. É que parece que essa parte a gente pula na igreja. A gente não fala mais de possessão maligna. Parece que está tudo normal, não está acontecendo. Meu filho uma vez chegou transtornado em casa, com crise, querendo quebrar tudo. Minha esposa desesperada. A hora que eu cheguei, ele saiu do corredor. No que ele saiu no corredor, é que foi em nome de Jesus, Satanás, sai dele. Ele pronto. Pastor, você fez isso com o seu filho? Fiz. E faço de novo, se for necessário. Temos que começar a buscar mais
o discernimento de espírito. Mas seu filho não é crente, baseado, toca na igreja, uma bênção. Mas naquele dia, Satanás achou uma brecha para tentar atacar minha família. E numa noite antes eu sonhei com sombras pretas quebrando os vidros todos da minha casa. Aí o que eu fiz? Eu falei, opa, algo não está bem. Fui orar. Quando eu cheguei em casa na noite, na hora eu senti. Uma das coisas que eu acho mais linda nessa mulher, sabe o que é? Era uma mulher que não vivia da fé. Mas eu acho linda a coragem que aquela mulher teve. Sabe que coragem é essa? É assumir que dentro da sua casa, a crise que ela estava passando era uma crise espiritual. E que sua filha estava o quê? Endemoniada. Você imagina, irmã Fátima, uma mãe reconhecer que a filha está cheia de demônios? Sabe por que muitos jovens às vezes não são libertos, não são curados? Porque os pais não assumem que há problema espiritual na vida do jovem e na vida dos filhos. Eles sempre olham para os problemas espirituais na vida do filho dos outros. Meu irmão, olhe mais para os seus filhos, cuide mais dos seus filhos, cuide mais do momento deles. Se sentir que algo não está bem, peça discernimento de Deus, peça discernimento do Espírito. Se precisar orar para expulsar a ação maligna sobre a vida do teu filho, meu irmão, o Senhor Deus te deu autoridade para isso. Ore, meu irmão, repreenda o mal na tua casa, repreenda o mal sobre teus filhos. Você crê nisso para a tua vida? Mas a gente não usa isso, Newton. Parece que está tudo normal. Nós nos juntamos no lar e lembramos só na hora que vamos para o culto. Vivemos uma vida de homem natural. Aí depois queremos que os nossos filhos sejam homens espirituais. Não dá. Porque nós vivemos numa naturalidade humana e queremos que nossos filhos sejam espirituais. Ei, sejam espirituais, que seus filhos também serão espirituais. Eu creio pela autoridade santa do nome do Senhor. Espirituais, vida em Cristo, não religiosos. Não barganhem com seus filhos. Porque muitos pais barganham com os filhos. Ensinem ele a viver uma vida em Cristo. Que eles possam olhar para você assim e falar assim: puxa, vale a pena ser como meu pai. Vale a pena seguir o Evangelho de Cristo. Aquela mulher teve coragem de assumir. Ela viu que a ação era do mal. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos esta manhã para termos discernimento quando o inimigo está agindo na vida dos nossos filhos, quando o inimigo está enfraquecendo os nossos filhos. E muitas vezes quando o inimigo já tomou conta da situação, você fala assim: não tem mais jeito. E tem. Faz um propósito com Deus, começa a orar, começa a buscar, começa a pedir. Mas como eu faço isso? Não sei. Eu às vezes, pastor Gerson, eu tenho um problema, geralmente eu entro e faço um propósito de oração. Eu falo: Senhor, eu vou fazer um propósito de oração de 21 dias, tal horário, eu vou orar de dia tal ao dia tal, por essa questão, por esse problema, para o Senhor, ou para o Senhor resolver, ou para o Senhor me dar sabedoria para resolver, ou para o Senhor agir de alguma maneira. Aí eu faço esse propósito de oração. Preciso falar o que acontece, meu irmão?
Lógico que não. A solução vem de uma maneira ou de outra. Mas tem que ter vida no altar. Está faltando pedrinha no teu altar de oração, meu irmão? Não sou eu. Não é o pastor Gerson que vai arrumar o seu altar da oração na sua casa. O altar da oração quem arruma é o sacerdote. Minha irmã, vamos restaurar aquele altar da oração que tinha como antes. Não dá tempo, pastor. Não dá tempo. Hoje eu tomei um susto, 15:03 da manhã. Meu celular tocou, era minha esposa. Me deu até um gelo na base da minha espinha. A hora que eu vi a Cris ligando para mim. Quando eu atendo o telefone, eu falei, amor, o que foi? Ela falou, nada, bem. Eu estou vendo uma guerra espiritual sendo travada neste lugar. Ó. Ela falou, o Senhor está operando libertação em muitas vidas, bem. E eu vi as setas contra a sua vida, eu vi o pastor, e eu estou orando. Eu queria te chamar para você orar comigo. Ela lá em São Paulo, e eu aqui na Bahia. WhatsApp ligado. Não é para ação de prostituição, não é para perda de tempo, é para eu e minha esposa estarmos intercedendo por essa igreja. O Senhor ia falar para você. Nesse mesmo horário eu tive demônios e anjos. Foi é de guerra mesmo, de guerras e mais guerra mesmo. Esse mesmo horário. Essa madrugada eu não conseguia falar, eu estava sem voz. Aí quando a minha esposa falou que eu falei, nossa, isso aqui meu estava travado. Ah, é o tempo seco. Não, seta. Aí eu comecei a orar, repreender, comecei a orar, repreender. E o que Deus está fazendo aqui nesse fim de semana vai dar fruto. Vocês nunca mais serão os mesmos pela autoridade santa do nome do Senhor. Crises, cinzas de antecipação, cinzas da indiferença não prevalecerão mais na vida do jovem, na família do jovem, pela autoridade santa do nome do Senhor Jesus. Pula. Isso eu acho interessante, aprendendo com o quarteto de Carfanaum. Vocês conhecem o quarteto de Carfanaum? Sabe quem é esse quarteto? Aqueles 4 homens que olharam para aquele paralítico, pegaram aquele paralítico e levaram ele até Jesus. Conhecem esse? Preciso ler? Melhor ler? Então eu vou ler. Já vocês estão pedindo para ler, eu vou ler. Não é que eu não estou querendo perder tempo com a palavra, eu estou querendo ganhar tempo, mas vamos lá. Marcos capítulo 2 diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Carfanaum e souberam que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e lhes anunciava a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde achava, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas e fariseus, e em seu coração dizendo, porque diz assim, começou tudo isso. Aí o que Jesus fala para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Só que aí, primeira coisa que temos que aprender quando temos um momento de crise na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida social, no nosso dia a dia, nós estamos diante de uma
situação difícil, tomar uma decisão diante da situação. Qual era a situação que aqueles homens tinham? Aquele paralítico. Eles ficaram olhando para a situação? Eles ficaram olhando para o problema? Eles ficaram olhando para a condição daquele homem? O que eles fizeram? Eles tomaram uma decisão. Meu irmão, em momento de crise, não fique olhando para a sua vida. Não fique olhando para a situação. Tome uma decisão diante dela. Ah, mas pastor, como a crise está difícil? Ei, glória a Deus. Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar a estratégia para você vencer essa situação na tua vida, nesse momento de crise. Você crê nisso para a tua vida? Segundo ponto. Enfrentar a Quem gosta de surpresa? Boa, todo mundo. E aquela surpresa meio esquisita? Surpresa ruim, quem gosta? Surpresa boa, né? Eu também, estou contigo. Surpresa ruim, alguém gosta? Aqueles homens pegaram o paralítico e estão indo lá buscar Jesus. Chegou no caminho, o que tinha? Uma o quê? Multidão. Mas aquela multidão estava ali para impedir eles? Foi o inimigo que colocou aquela multidão ali, Nilton? O inimigo não tinha nada com aquilo, não. Aquela multidão estava ali, Robson, por uma força da circunstância, do momento, que por acaso os impedia de chegar até Jesus. Isso não é diferente na nossa vida conjugal, familiar, no nosso dia a dia. Surpresas vêm. Você pode estar filmando aí, de repente o celular apagado. Não estou profetizando não, meu irmão. Mas pode, são coisas fora do controle dele. Tem coisas que acontecem na nossa vida que estão fora do nosso controle. Mas nós temos que o quê? Saber enfrentar as surpresas que aparecem, os impedimentos que aparecem sobre nossa vida. E esse quarteto eles nos ensina, porque quando eles bateram com a multidão, o que eles fizeram? Repete comigo, traçaram uma. Eles bateram com a multidão, eles desistiram. Entendeu, meu irmão? Às vezes aparece alguma coisa assim que você fala, ih, travou tudo. Não travou não, meu irmão. Não olhe para a multidão que se levantou. Olhe para a multidão e trace uma nova estratégia. Não fique olhando. É que nem eu falo, não tente enfrentar a multidão, que você não vai conseguir. Tem hora que você não vai conseguir romper a multidão que se levante. Ei, mas trace uma nova estratégia. Eles olharam para a multidão e falaram assim, ei, nós não vamos conseguir enfrentar essa multidão. Ei, mas vamos fazer algo novo. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta e vamos subir pelo telhado. Não vamos enfrentar essa multidão porque não é o momento. Está entendendo o que Deus está dizendo? Ei, tem momento que não é para você enfrentar a multidão. Tem momento que você tem que recuar, usar a cabeça, pensar uma nova estratégia. Aí sim você enfrente. Você crê nesta palavra para a tua vida? Quarto, sabe por que às vezes a gente para diante da multidão, Jefferson? Sabe por quê? Porque traçar nova estratégia dá trabalho. Traçar nova estratégia tem que usar a cabeça. Tem que se esforçar. Outro dia falaram para mim assim, Pastor Franz, como você monta tanta palestra? Se esforçar.
Deus dá, eu escrevo. Deus dá, eu escrevo. Deus dá, eu escrevo. Deus dá, eu escrevo. Tem vezes que 11h30, meia-noite, 1h, 3h da manhã, estou eu lá, digitando, escrevendo, buscando, estudando, orando. Me dá a tua palavra, me dá a tua mensagem, me dá a tua palestra, para mim passar para o teu povo. Daí tem que ter esforço, está entendendo, meu irmão? Nada vai cair do céu, tem que ter o esforço. Se você não lê a palavra, o Espírito Santo não terá como fazer você lembrar daquilo que você leu. Você está entendendo, varão, o que Deus está te dizendo hoje? Por que eles se esforçaram? Imagina, meu irmão, pego eu, você, o pastor e o Nilton para carregar um irmãozinho aí. Você não vai, eu, você, o pastor e o Jonathan para carregar o Newton. Não estou querendo falar questão de peso, tá, Newton? Me perdoa, não tem nenhuma conotação, tá? Você imagina carregar esse cabo para cima do telhado? Ah, não, mas o telhado naquela época era fácil, vírgula. Tinha uma escada para subir, sobe lá. Carrega um homem de 80 quilos, um peso morto, um paralítico. É mais pesado ainda, é pior que defunto. E defunto pesa, que é uma coisa, só o sangue do cordeiro. Imagina carregar ele até chegar lá em cima. Pula. Ainda tem que abrir um buraco. Abre buraco, aí você tem que fazer o quê? Entregar a situação. O que é entregar a situação? Entregar o que é o seu problema, a situação que está com você. E fazer chegar até Jesus. Pula para encerrar. 6º ponto. Dar ouvido às palavras contrárias. Pastor, você virou. Ontem o Senhor falou de palavras para não dar ouvido a palavras contrárias. Hoje na palestra o Senhor está falando para mim dar ouvido à palavra contrária. Aqueles homens subiram no telhado com que objetivo com aquele paralítico? Que ele fosse o quê? Curado. Só que a hora que eles descem o paralítico, eu acho que naquele momento um olhava para o outro assim, olha lá, agora ele vai sair andando. Olha lá, Jesus está olhando para ele, agora ele vai saltar, ele vai sair correndo com a cama na mão, ele vai subir por essa corda, Jesus vai falar, você está curado, levanta e anda. Eu fico imaginando a ansiedade deles ali, esperando Jesus fazer um milagre. Quando Jesus começa a falar, vai ser agora, Gerson, é agora que ele vai andar, é agora que ele vai se mover. Ei, são te perdoados teus pecados. Eu me embora. Imagina, eu me embora. Tanto esforço, Nilton. Tanta coisa para ver um milagre. Ei, tem situação que Jesus vai trazer uma palavra que não é aquela palavra que você quer ouvir de imediato. Porque ele tem a forma dele, ele tem uma ordem de trabalhar. Ele tem uma forma de fazer as coisas. Não é como você quer, não é do teu jeito, não é conforme a tua vontade, é conforme Ele, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele, quando Ele abre a boca, é Ele que penetra na alma do Espírito, na divisão da alma do Espírito, das juntas e medulas. É Ele que é apto para intentar o desejo do teu coração. Ele te conhece, Ele sabe a tua necessidade real, não o que você quer. Aqueles homens não esperavam. Aí depois ele fala, levanta a tua cama e anda. Pode falar. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Lembre-se. Deus tem seus propósitos nas crises. Você crê nisso pela tua vida? Que esta palestra possa ficar gravada no teu coração.
que todos esses ensinamentos que nós juntos aqui hoje aprendemos, você possa exercitar no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com a igreja, na sua família. As crises não cessarão, mas o Senhor vai te ensinar a vencer cada uma delas quando elas se levantarem contra a sua vida. Fique de pé. Quero fazer apelo, nada, a palestra realmente eu só oro no fim. E acabou, não faço apelo para virem à frente. A única coisa que eu pergunto é se tem alguém que quer voltar para Jesus hoje. Ou se tem alguém que quer entregar a sua vida para Cristo hoje. Tem? Não? Também. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Oremos. Pai querido, em nome de seu Filho amado Jesus, Senhor meu Deus, nos dirigimos à tua face santa, Senhor, apresentando, Senhor, a cada um dos seus filhos, apresentando a cada uma das famílias aqui representadas, Pai. Senhor, tu conheces, Senhor meu Deus, a crise individual que passa a cada um dos seus filhos. O Senhor conhece as crises, Senhor, que passa a cada uma de suas famílias, Pai. Senhor meu Deus, em especial, Senhor, como teu ministro, eu peço, Senhor meu Deus, que dê sabedoria, que dê discernimento, Senhor, que o teu povo, Senhor, possa, através desta palestra, deste ensino da tua palavra, entender, Senhor, que as crises não cessarão, mas que eles tenham, Senhor, a tua palavra, que eles tenham o seu direcionamento, que eles tenham a sua sabedoria, Senhor, para vencer os momentos de crise, quando se levantarem em suas vidas, Pai. Senhor, é o que eu te peço, Senhor meu Deus, por cada uma dessas vidas aqui presentes hoje, Pai. Em nome de seu Filho amado Jesus.